Olha, a gente ouve isso toda hora, né? Que a inteligência artificial generativa vai mudar tudo, transformar qualquer pessoa num expert e que o jogo profissional vai ficar mais justo para todo mundo. Mas será que é isso mesmo? Vamos dar uma olhada mais de perto nessa história. E a promessa é gigante, né? A ideia de que qualquer funcionário, assim, do nada, possa virar um especialista é muito tentadora. Muitos líderes estão apostando tudo nisso. Imagina só, alguém sem experiência nenhuma, de repente consegue escrever textos incríveis ou até programar, tudo com uma ajudinha da IA, sem precisar de anos e anos de estudo. Tá, mas será que a IA consegue mesmo apagar essa linha que separa um iniciante de um especialista veterano? Pois é, essa foi a grande questão que uma galera de Stanford e de Harvard resolveu investigar. Eles queriam saber se a IA é tipo um atalho mágico para se tornar um mestre em alguma coisa, ou se, bem, se tem um limite para essa ajuda. Então, o nosso roteiro aqui vai ser o seguinte. Primeiro, a gente vai ver como foi esse experimento. Depois, vamos dar uma olhada nos resultados, que são bem curiosos. Em seguida, a gente vai entender um conceito novo, o tal do muro da IA. E, por fim, vamos ver o que tudo isso significa na prática, no dia a dia das empresas. Vamos lá, então. Primeira parte, um experimento sobre expertise. Vamos ver como essa promessa de qualificação da IA foi colocada à prova. Então, como é que eles fizeram isso? Bem, os pesquisadores foram para uma empresa de verdade, uma fintech chamada IG Group, lá no Reino Unido. Pegaram 78 funcionários e deram uma tarefa: criar e escrever um artigo profissional. Aí dividiram o pessoal. Uma parte usou IA generativa, a outra não. E o mais legal, quem avaliou tudo numa escala de 1 a 5 foram os próprios executivos da empresa. Bem vida real mesmo, né? Mas a parte mais genial do estudo para mim foi como eles separaram os participantes. Eles criaram 3 grupos com base no que chamaram de distância de expertise da tarefa. O que é isso? Basicamente, o quão perto ou longe o trabalho da pessoa era de escrever profissionalmente. Então tinha o primeiro grupo dos especialistas, que eram os redatores da empresa. O segundo dos externos adjacentes, eram o pessoal de marketing. Eles não escreviam artigos, mas, entendiam do assunto, do contexto. E, por último, os externos distantes, desenvolvedores e cientistas de dados, gente que não tinha nada a ver com a área. E essa separação, nossa, ela é a chave para entender tudo que vem a seguir. Ok, então agora vamos para a parte dos resultados. E aqui a coisa fica interessante, porque tem uma reviravolta na história. A tarefa, lembra? Era conceber e escrever um artigo. Eles analisaram essas duas etapas separadamente. E olha só que impressionante. Na primeira etapa, que era só ter a ideia para o artigo, usando IA, a diferença de habilidade simplesmente sumiu. As notas foram praticamente as mesmas para todo mundo. E o mais doido, o pessoal de marketing, que era novato nisso, teve uma nota um pouquinho maior que a dos especialistas. Incrível, né? Esse foi aquele momento de cair o queixo no estudo, sabe? Parecia que a grande promessa da IA estava se cumprindo na nossa frente. Pelo menos para gerar ideias, para a parte do brainstorming, a tecnologia realmente deixou todo mundo no mesmo nível. Qualquer um podia ter ideias excelentes. Ah, mas aí veio a segunda parte. A hora de fato escrever o artigo. E foi aí que a história virou. Os especialistas e o pessoal de marketing continuaram lá em cima, com notas ótimas, nem parecidas. Agora, o pessoal da tecnologia, os distantes, a nota deles quase não melhorou. Aquele abismo de desempenho entre eles e os especialistas continuou ali, intacto. Então fica a pergunta, né? O que aconteceu aqui? Porque a mesma IA, que foi incrível para ajudar a ter ideias, simplesmente não funcionou para ajudar o grupo mais inexperiente a botar a mão na massa e escrever. A resposta, como a gente vai ver, está num conceito novo. E esse conceito é o seguinte: os pesquisadores criaram um nome para esse fenômeno. Eles chamaram de muro da IA. Pensa nisso. É como se fosse um ponto onde a ajuda da inteligência artificial bate num muro e, a partir dali, só a experiência humana consegue avançar. De forma mais direta, o muro da IA é isso, o limite do quanto a IA consegue ajudar alguém a fazer uma tarefa que está muito fora da sua praia. Quanto menos a pessoa sabe sobre um assunto, mais rápido ela vai bater nesse muro na hora de usar a IA para executar uma tarefa. E tem uma citação de um dos participantes do estudo que é simplesmente perfeita. Ele disse o seguinte: ter a ideia é como imaginar correr uma maratona, mas escrever é como realmente correr a maratona. E isso exige um nível de expertise completamente diferente. Pensa bem. Qualquer um pode sonhar em correr uma maratona, mas correr os 42 quilômetros de verdade, aí a história é outra. Precisa de treino, de técnica. É na execução que o especialista se diferencia. Então, o que explica essa diferença toda? É simples. O
pessoal de marketing, os adjacentes, conseguiram colaborar com a IA. Eles entendiam do assunto o suficiente para saber o que era uma sugestão boa, o que precisava mudar, como refinar o texto. Eles tinham o contexto. Já o pessoal de tecnologia, os distantes, não. Eles não tinham esse conhecimento básico. Como é que eles iam saber se o que a IA escreveu era bom ou ruim? Faltava a intuição, a base para poder guiar a ferramenta. Ou seja, não adianta ter o melhor carro do mundo se você não sabe dirigir, né? Beleza. Então, entendendo que existe esse tal de muro da IA, o que a gente faz com essa informação? Como é que as empresas podem usar a IA de um jeito mais inteligente? Vamos ver as recomendações. Basicamente, os pesquisadores dão 2 dicas de ouro. A primeira é: calma lá, não vamos superestimar a IA, ela não faz milagre. Quem está usando precisa ter um conhecimento mínimo para conseguir avaliar e melhorar o que ela produz. A segunda é que as empresas precisam repensar a maneira como trabalham. Não é só dar a ferramenta para todo mundo e esperar a mágica acontecer. É preciso mudar processos, talvez até criar novas funções, para realmente tirar proveito da IA. E o pesquisador-chefe do estudo, o Luca Vendraminelli, resumiu isso perfeitamente. Ele disse que a IA não é uma bala de prata para tudo. Ela vai sim ajudar algumas pessoas a diminuir a distância que as separa dos especialistas, mas só se as condições forem as certas. Ou seja, depende muito do ponto de partida de cada um. Só que essa história toda levanta uma outra preocupação, uma visão de longo prazo. E quem traz esse alerta é a Olga Pirog, uma executiva da própria empresa onde o estudo aconteceu. E o que ela diz é algo muito sério. Ela fala: se a gente contratar só especialistas para editar o trabalho da IA, a gente vai destruir o processo de formação de futuros especialistas. Pensa bem, se a IA faz todo o trabalho inicial, o rascunho, e só os sêniores revisam, como é que os iniciantes vão aprender? Onde eles vão treinar? A gente corre o risco de ficar super eficiente hoje, mas acabar com a nossa base de talentos do amanhã. É como destruir o campo de treinamento. Isso tudo nos traz para a conclusão central. A IA generativa não veio para substituir a experiência, ela veio para acelerar. Para quem já tem uma base, um conhecimento prévio, ela é uma ferramenta incrível para encurtar o caminho até virar um mestre no assunto. Mas o caminho ainda existe, ele não desapareceu. No fim das contas, a mensagem é essa. A expertise é insubstituível. Nenhuma tecnologia pode tomar o lugar dela. Por mais poderosa que seja a ferramenta, aquele conhecimento profundo, aquele feeling, aquela intuição que só anos de prática trazem, isso ainda é o que faz a diferença. E, pelo visto, vai continuar sendo por um bom tempo.